Luiz, sua sexualidade e seu obsessor. Essas intuições negativas, manipuladas no íntimo da consciência do indivíduo pelas entidades inferiores e inteligentes, colocam a pessoa numa fase de sofrimentos morais profundos, confrontando os afetos e os conceitos morais recebidos da família com as condutas devassas e extremamente contrárias a tais conceitos que se permitiu viver. Daí, alguns resolvem romper os laços familiares com o afastamento dos entes queridos, alegando necessidade de maior liberdade para viver uma vida sem a observação mais direta, ou então optam por uma vida dupla, buscando manter duas ou mais máscaras para os diversos momentos de suas experiências pessoais. Naturalmente que aqui não estamos generalizando as diversas questões que envolvem a homossexualidade, pretendendo reduzi-las apenas a este perfil. Estamos dando a explicação espiritual para o caso de Luiz, o rapaz que, viciando-se na experimentação do prazer sexual, como alguém que resolve permitir-se o uso de drogas, estimulado por suas tendências pessoais e pela indução mental de entidades, passa a não mais se satisfazer com as respostas obtidas pela mesma quantidade de substâncias ingeridas, obrigando-se a consumir maiores quantidades, até que se veja compelido a trocar de produto por um outro mais potente. Trocando de experiências sucessivamente, Luiz acabara ingressando na área da homossexualidade, ainda que não se sentisse efetivamente homossexual. E isso lhe produzia conflitos extremamente dolorosos, dignos de verdadeira compaixão, porque já não era mais a área da licitude socialmente aceitável, ainda que censurável. Agora, Luiz se envolvia com condutas que, se fossem descobertas, o estigmatizariam, colocando na faixa do isolamento social, da ridicularização perante os amigos e da vergonha perante a própria família. Assim, sua consciência, a partir de então, estava mais vulnerável aos ataques dos espíritos perseguidores e cultivadores dos prazeres, aí incluídos espíritos femininos que, desejando recapitular os excessos delituosos a que se permitiram no passado, aproximavam-se dele para aumentar sua vontade de se relacionar com outros homens. Tais influenciações se davam através dos condutos magnéticos que estavam implantados no centro cerebral de Luiz, ligado ao prazer físico, tanto quanto eram efetuadas através das imagens mentais que lhe eram avivadas do subconsciente, poluindo seus pensamentos com as cenas provocantes, com as sugestões prazerosas, envolvendo outros homens. Tais espíritos femininos, acercando-se dele, desejavam satisfazer-se sexualmente usando as sensações de Luiz e extraindo de tais relações as forças vitais que lhes trouxessem as antigas satisfações da perversão sexual. Pode você, leitor querido, perguntar-se por que tais espíritos não se acercavam de mulheres em relações vulgares ou promíscuas com os homens. No entanto, é exatamente isso que também acontece. São espíritos que buscam a satisfação onde ela se ofereça, não importa a condição dos encarnados. Acontece que, na posição de Luiz, irmão de Glaucia e futuro cunhado de Glauco, as entidades organizadoras da perseguição a que nos estamos referindo, nele encontraram as tendências similares às de Sílvia para a indução negativa. No entanto, diferente desta, que já possuía bem definida a sua opção heterossexual, Luiz se apresentava vulnerável, a buscar sempre mais prazer, como se isso fizesse parte natural da estrutura humana, a não merecer nenhum tipo de contenção, nem social, nem pessoal. Então, sem se saber objeto da atenção da organização trevosa, passara a ser acompanhado por representantes dela que, observando a fraqueza de caráter, planejaram e executaram os passos necessários para levá-lo ao caminho que agora trilhava. Agindo deliberadamente, os enviados do presidente implantaram em Luiz as ligações magnéticas que lhe influenciavam as ideias e, como o rapaz era de personalidade altiva, tida como independente, dono de seu nariz,
As entidades amigas que o aconselhavam a seguir no caminho do equilíbrio nada podiam fazer contra as inclinações negativas de seu modo de ser, repelindo sistematicamente as boas intuições. Por mais que o intuíssem a não agir de forma tão invigilante, tão desequilibrada na heterossexualidade, tão viciosa na busca incessante dos prazeres, eram sempre rechaçados por ele que, em seus pensamentos, invariavelmente, preferia dar ouvidos às sugestões das entidades maliciosas que lhe enalteciam a masculinidade, a necessidade de aproveitar as mulheres fáceis disponíveis, a cultivar o prazer como regra da vida e prática normal das pessoas saudáveis, até que ele se visse dependente do sexo, necessitando de experiências cada vez mais audaciosas, deixando então que Luís escolhesse os espinhos de suas escolhas. Tais espíritos amigos permitiam que vivenciasse as lições amargas que ele preferira viver e que, fatalmente, o reconduziriam à consciência de si mesmo através do caminho doloroso.